E o Flamengo promete mais uma proposta ao Cruzeiro por Caio Jorge, mas dentro da Gávea já está sendo preparado um nome surpresa. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também da grana bloqueada do Corinthians. A Caixa pegou metade do dinheiro vindo do prêmio da Copa do Brasil. Vou te dar todos os detalhes nesse vídeo. Quero falar também se é verdade que o São Paulo estaria desistindo da contratação do Alan, porque o staff do jogador não pensa em se mudar para o tricolor. Para completar, Abel Ferreira muito criticado em pleno primeiro dia do ano. Tem novidades importantes sobre Guilherme Arana e Fluminense. Quanto o Santos vai pagar a Gabigol pelo contrato de empréstimo de uma temporada? O número é assustador. Tem ainda informações sobre o Vasco da Gama, mais perto de se acertar com o patrocínio que tentou o Corinthians, as últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo sobre a Copa São Paulo de Juniores. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias para contar que Alexis Sánchez, um dos maiores jogadores da história do futebol chileno, foi oferecido ao Internacional. Atleta que pertence ao Sevilha, custaria algo na casa dos 550 mil reais por mês. O Inter está estudando os prós e contras antes de decidir se leva essa história adiante. Bora falar também sobre Thiago Borbas, centroavante que pertence ao Red Bull Bragantino, mas é novo reforço do Oviedo. Empréstimo até o fim da temporada europeia com opção de compra. A saideira do giro de notícias, informação exclusiva, Bruno Pacheco, lateral esquerdo que pertence ao Fortaleza, interessa a Chapecoense. As partes discutem uma rescisão de contrato amigável para que o Bruno possa se mudar para Chapecó para a disputa da Série A. E a Copa São Paulo de Juniores, maior competição de futebol de base do Brasil, começa nessa sexta-feira. São 128 clubes divididos em 32 grupos. Os dois primeiros colocados de cada fase passam para o mata-mata e a partir daí, jogo único para decidir quem chega à grande decisão em 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo, partida marcada pro Pacaembu. Só para lembrar que nessa sexta-feira teremos 6 jogos em 3 cidades diferentes, com destaques para Grêmio, Sport, Curitiba e Mirassol, que estarão em campo. Corinthians é o maior vencedor da Copa São Paulo de Juniores, são 11 taças. Fluminense, Internacional e São Paulo têm 5 títulos cada e aparecem como os segundos maiores campeões. Flamengo com 4, Atlético Mineiro com 3 e Santos também 3 taças se juntam aos demais na galeria de principais vencedores. Só para lembrar que o São Paulo venceu a edição do ano passado da Copa São Paulo de Juniores, batendo o Corinthians na grande decisão por 3-2. E você sabe, tem craque em campo, tem churrasco completo na grelha. Em dia de jogo, vai de linguiça, hambúrguer e costela para marcar um golaço. Manda brasa é Perdigão na brasa. Para acessar os produtos da Perdigão, estou deixando o QR Code por aqui, você aponta seu telefone celular e vem conferir os melhores produtos para você fazer seu churrasco. Combinado? Depois de fracassar na tentativa de virar patrocinadora master do Corinthians, a Responsa Gaming está perto de fechar com o Vasco da Gama. Operação que vai girar na casa dos 70 milhões de reais. E a Energia Bet, uma das duas empresas licenciadas pela Responsa Gaming, é quem deve ter seu nome estampado no uniforme Cruz Maltino. Negociações em estágio avançado. Além dos 70 milhões de reais fixos por ano, o Vasco ainda vai ter direito a mais 10 milhões de reais, que vão ser divididos entre ações de marketing e bônus. Importante registrar que a Responsa Gaming tem 1 ano e meio no mercado. Foi exatamente por conta disso e dos valores oferecidos ao Corinthians sem garantias bancárias que o Timão, por conta também de uma sugestão do compliance, preferiu permanecer com a Esportes da Sorte. A oferta para o Corinthians era de 180 milhões de reais fixos por ano. Com bônus, esse contrato ultrapassaria os 240 milhões de reais. Já o acordo com o Vasco, bem menor, de 70 milhões fixos mais 10 milhões de reais por temporada. Gabigol será reforço do Santos em 2026. O acordo entre Peixe e Cruzeiro por empréstimo até dezembro já é definitivo. Quero usar esse vídeo para trazer detalhes exclusivos desse acordo. A primeira informação, o Santos vai pagar bem menos da metade do valor a que tem direito o Gabigol por mês. Ele ganha no Cruzeiro 3 milhões 450 mil reais.
Uma fonte do Santos me assegura que o Peixe vai bancar apenas R$ 1.250.000 mensais. Dessa maneira, vão sobrar para o Cruzeiro R$ 2.200.000 por mês, para um jogador que nem vai estar no clube, só para vocês entenderem como o negócio do Gabigol para o Cruzeiro se tornou péssimo. A esperança, a expectativa no Cruzeiro é de que o Gabigol, ao lado do Neymar, faça uma grande temporada e possa se valorizar sendo negociado com o próprio Santos ou para outro clube em definitivo. Só para completar, é importante dizer que antes de topar e emprestar o Gabigol pagando a maior parte de seus vencimentos, o Cruzeiro ainda tentou fazer com que o atleta abrisse mão de parte dos seus vencimentos. O Gabigol não aceitou. Havia pressa no Cruzeiro para fechar esse acordo, para que ele não tivesse de se reapresentar com o restante do elenco nessa sexta-feira, dia 2 de janeiro, tudo para evitar o constrangimento de ter de cruzar com Tite. Tite e Gabigol têm péssima relação. Só para completar, contar também que o Santos, além do Gabigol, está perto de fechar as contratações de Felipe Loyola, do Independiente, além de Rony, atacante que pertence ao Atlético Mineiro. Hora de falar sobre Arana, o que separa o lateral esquerdo do Atlético de virar reforço do Fluminense. Muita gente tem cravado que a pendência, o entrave, hoje diz respeito a representantes do Arana e o Galo. Não é essa a informação que eu tenho. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Júnior Mendonça, que é o representante atual do Arana. Ele garante não ter nada a receber do Atlético. E imagina que a Elenco Esportes, que o representava até o ano passado, também não poderia impedir o acordo com o Fluminense. O que está pegando é uma pendência do Galo com o Arana. Dá uma olhada no que disse o Júnior Mendonça, abre aspas, o negócio está muito perto. Já está tudo certo entre o jogador e o Fluminense e também entre o Fluminense e o Atlético. Falta resolver uma pendência do Atlético com o jogador. Você vai lembrar que ao longo de 2025 o Atlético teve uma série de problemas com pagamentos de seus atletas, especialmente com luvas, prêmio pela assinatura do contrato, além de uma série de bônus. O Arana quer se mudar para o Fluminense depois de receber todo esse dinheiro. E a percepção dele é de que, se já estava difícil receber em dia do Atlético enquanto jogador do Galo, imagina depois que ele se mudar para outro clube. Então o Arana prefere receber o dinheiro antes de assinar contrato com o Flu. Assim que Arana e Atlético se acertarem, a transferência será concretizada, abrindo espaço para que Juninho Capixaba, que pertence ao Red Bull Bragantino, seja comprado pelo Atlético. O Galo gostaria de ter Renan Lodge, já anunciado, e Juninho Capixaba como opções para a lateral esquerda, ambos podendo jogar até numa segunda linha de meio campo. Quero falar agora sobre Abel Ferreira, que começou o 2026 com a orelha quente. Ele foi muito criticado nesse dia 1º de janeiro por conta da opção de voltar das férias depois do restante do elenco. O Palmeiras se apresenta nesse domingo, dia 4, e o Abel deve reaparecer na academia de futebol apenas a partir de quinta-feira. Tem sido praxe o Abel retornar das férias depois do elenco, com a justificativa de que ele fica sempre mais tempo em dezembro. Jogadores entram em férias e ele fica mais uma semana resolvendo pendências e se acertando e ajustando detalhes com a diretoria do Palmeiras. Mas dentro do clube, especialmente com conselheiros próximos a Leila Pereira e até com diretores, essa decisão do Abel Ferreira em voltar mais tarde não foi bem aceita. A percepção geral é de que Leila Pereira e Anderson Barros deixam o Abel Ferreira fazer o que bem entender. E isso não é bacana, especialmente porque o Abel é um funcionário. Felipe Melo, ex-jogador do Palmeiras e hoje comentarista do Sport TV, usou suas redes sociais também para criticar o Abel. Ele entende que, especialmente depois de um 2025, em que o Palmeiras gastou R$ 703 milhões e não ganhou nenhum título, o Abel deveria ser o primeiro a aparecer depois do período de férias. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dar sua opinião sobre o tema. O Abel está certo em retardar seu retorno? Ele deveria ser o primeiro? O fato de ter usado alguns dias das férias, em dezembro, para tratar sobre coisas do Palmeiras na academia, permite a ele adiar esse retorno? Já uso o espaço para comentário e opine. Combinado? Quero te contar agora se existe alguma chance de o São Paulo desistir da contratação do Alan, volante que pertence ao Flamengo. Já havia contado para vocês que o tricolor fez proposta oficial de empréstimo por uma temporada e aguarda por uma resposta do Flamengo. Existiu nas últimas horas a informação de que o staff do Alan não quer se mudar para o São Paulo com medo de não receber. O tricolor tem enfrentado uma série de problemas financeiros. Fui checar com o pessoal do tricolor e eles me asseguraram que não existe absolutamente nada disso. Pelo contrário, Alan e seus representantes são entusiastas da ideia de fechar com o São Paulo. O Alan precisa trocar de clube, por entender que dificilmente vai jogar sob o comando do Felipe Luiz. Ele nem sequer foi relacionado para o Intercontinental de Clubes, torneio disputado em dezembro pelo Flamengo no Catar. O que pega nesse momento é a opção do Flamengo em preferir vender o Alan do que emprestar.
E enquanto não tem propostas oficiais de venda, o Flamengo vai postergando essa negociação com o São Paulo. Não deveremos ter novidade tão cedo. Tricolor que ainda busca, depois de contratar o volante Danielzinho do Mirassol, o lateral direito Lucas Ramon também do Mirassol, e o goleiro Coronel, que vem dos Estados Unidos, o Tricolor quer um zagueiro, Gaston Ávila é o principal nome, um camisa 10, que ainda não teve sua identidade revelada, além de jogadores de velocidade pelos lados do campo. Bora falar agora sobre o Corinthians, que teve mais uma notícia ruim. Agora ligada à Caixa, sua parceira no financiamento da Neoquímica Arena. Você vai lembrar que o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, teve direito a 77 milhões de reais, certo? Porém, apenas 69 milhões de reais foram depositados. Cerca de 8 milhões foram perdidos por conta de impostos. Só que a Caixa bloqueou 50% desse valor devido a juros do financiamento da Neoquímica Arena. Corinthians e Caixa têm brigado há bastante tempo por conta dessa grana do financiamento do estádio. Por conta disso, sobrou ao Corinthians o dinheiro suficiente apenas para quitar o prêmio prometido aos atletas. Corinthians prometeu aos jogadores que, em caso de título, pagaria 34 milhões de reais. Nem Memphis Depay está contemplado na pouca grana que sobrou. O Memphis tem direito a 5 milhões de reais, que nada tem a ver com esses 34 milhões de reais que eu citei. O contrato do Memphis prevê pagamento de 4 milhões 725 mil reais livres de impostos por cada título conquistado. Então, com esse bloqueio da Caixa, o Corinthians não tem dinheiro nem para fazer a quitação do prêmio do Memphis, com um detalhe importante: o Corinthians já deve cerca de 23 milhões de reais ao atacante holandês. E contava com a grana da Copa do Brasil para zerar pendências com o elenco e também para resolver uma série de outras contas emergenciais. O que o Corinthians está fazendo? Está tentando convencer a Caixa, por meio dos seus dirigentes, a abrirem mão desse bloqueio, para que o Corinthians pudesse resolver esses problemas internos, incluindo o transfer ban, que impedem o Timão de registrar novos atletas. Essa é a grande prioridade do presidente Osmar Stabile para o início dessa temporada. Quero falar agora sobre o Flamengo, que não desistiu de Caio Jorge, mesmo depois de outra proposta recusada pelo Cruzeiro. Embora já exista dentro da Gávea a busca por um outro nome ainda não revelado. Deixa eu explicar primeiro sobre o Caio Jorge. Nessa quinta-feira, o Flamengo fez mais uma oferta ao Cruzeiro, proposta que chegaria a 32 milhões de euros, incluindo dinheiro e Everton Cebolinha. O Cruzeiro recusou na hora. A nova proposta que o Flamengo deve enviar a qualquer momento prevê o repasse do Everton Cebolinha mais 27 milhões de euros. Dessa maneira, o Flamengo entende que está oferecendo um pacote de 35 milhões de euros. Conversei na noite dessa quinta-feira com o dirigente do Cruzeiro e já dá para cravar que essa proposta será recusada. Por 35 milhões de euros não haverá negócio. A única chance de 35 milhões de euros garantirem um acordo seria se nesse bolão estivesse incluído o Luiz Araújo, que é um jogador que agrada demais ao Cruzeiro. O Flamengo não tem a intenção de incluir Luiz Araújo no negócio e haverá necessidade de subir essa oferta caso o Fla queira continuar tentando a contratação do Caio Jorge. Só para completar, dentro da Gávea há uma especulação cada vez maior de que o rubro-negro procura já um outro nome para a camisa 9, especialmente depois do desacordo com o Tati Castellanos, novo reforço do West Ham, e de toda essa dificuldade envolvendo o Caio Jorge. O nome não foi revelado, mas vale a lembrança de que recentemente o Flamengo sondou o Cauã Elias, jogador revelado no Fluminense e que vive grande fase no Shakhtar, e Paulo Dybala é um velho conhecido dos dirigentes e também de alguns jogadores do Fla. O atacante argentino que pertence à Roma e tem contrato apenas até a metade do ano. O grande problema é que o Dybala tem sido titular da Roma. Você, na condição de dirigente do Flamengo, buscaria quem para jogar como 9? Disputando a posição com o Pedro, já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau, tchau!